Você já começou um livro gigante, com toda a empolgação do mundo, e acabou deixando ele pelo meio do caminho? Ou você ficou com medo de começar a ler um livro justamente pelo tamanho dele? Isso com certeza já aconteceu em algum momento com você. Acho que é totalmente normal na vida do leitor, e por isso eu decidi trazer aqui nesse vídeo algumas dicas para vencer esses calhamaços, para finalizar a leitura destes livros gigantes. Bem-vindos, então, a mais um vídeo. E a ideia desse vídeo veio justamente porque eu estou lendo nesse momento Guerra e Paz, que é um livro de mais de 1000 páginas, quase 1500 páginas, a depender da edição, né? Eu tô mais ou menos aqui na metade do segundo volume. Vocês estão vendo que já foi tudo isso aqui de leitura. E o ritmo da leitura que eu empreendi nesse livro aqui funcionou muito bem, e por isso eu decidi trazer algumas dicas justamente nesse sentido, porque eu sei que é muito normal, às vezes a gente desiste do livro porque ele é muito grande, ou às vezes a gente nem começa, né, com medo de não dar conta daquilo. Então eu decidi aqui trazer algumas dicas bem práticas para vocês. A primeira dica é estipular metas realistas e metas frequentes, porque é essencial que você esteja sempre lendo o livro, ou pelo menos aí algumas vezes por semana, mantenha uma constância mesmo na leitura para que você não abandone em algum momento. Porque como esses livros são muito grandes, às vezes a gente fica até com essa impressão de que a leitura não anda, de que você não está lendo nada, porque está focado naquele livro. Então, quando você tem metas de ler pelo menos um pouquinho por dia, você acaba aproveitando mais e mantendo também essa leitura com frequência. É importante também dizer que quando eu falo em metas realistas, você precisa estipular metas realistas para você, né? Então, provavelmente, as minhas metas diárias são diferentes das suas, porque eu tenho um ritmo maior, ou você, às vezes, tem um ritmo até maior do que o meu, né? Então, você precisa estipular metas que caibam no seu dia a dia, na sua rotina, especialmente. Às vezes, você só tem o final de semana para ler, então você vai espaçar mais, mas ter uma quantidade maior de páginas ali nesse final de semana. Então, é importante ter sempre isso em vista na hora de estipular metas. Eu falo isso também porque eu tô fazendo essa leitura aqui de Guerra e Paz na minha área de membros, né? Então eu fiz um calendário ali para eu acompanhar mais ou menos as metas e repassei para o pessoal também qual seria o meu ritmo de leitura. Então essa é sempre uma sugestão, e é uma sugestão que você pode ver ali que dá para encaixar mais ou menos numa rotina de um leitor mais acostumado mesmo, porque eu estipulei ali em torno de 100 a 140 páginas por semana, a depender ali da estrutura do livro. Inclusive, isso é outra dica que eu queria deixar, porque especialmente aqui em Guerra e Paz, a gente tem algumas separações. A gente tem 2 volumes, né, obviamente, cada volume é dividido em 2 tomos, e cada tomo é dividido em partes. Então, a cada semana, eu estipulei metas que respeitam essas partes. Eu sempre termino uma parte, ou um tomo, né, ou um volume, a cada semana. E isso faz com que a divisão do livro fique mais separada, fique mais organizada na minha cabeça também. Quando eu termino a semana, eu necessariamente terminei uma parte do livro. Isso acaba ajudando, assim, no sentido de meta mesmo. Você vê que a leitura está andando, você acaba tendo mais ânimo para continuar a leitura também. Outro ponto que eu queria mencionar aqui, até dar de exemplo alguns calhamaços que eu trouxe para cá, é que o ritmo dessa leitura nem sempre vai ser tão fluida, tão emocionante. Tem trechos que talvez você não vá se animar tanto, e se você desistir ali nesse momento só porque ele não tá te animando tanto, provavelmente você vai perder grandes acontecimentos e grandes reviravoltas que vêm aí nos próximos capítulos. Esse é o caso, por exemplo, de Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um dos meus livros preferidos da vida. Também é um romanção de mais de 1000 páginas, e muita gente desiste nas partes mais históricas desse livro, ou nas partes em que o narrador filosofa mais, tem algumas digressões ali bem grandes, inclusive. Então, quando você desiste nessa parte, você acaba também perdendo aquilo que vem depois, que é o segmento do enredo, que é o segmento da história, que às vezes é isso que está te atraindo mais para a leitura. Então é importante você ter ciência que nem sempre o livro vai ficar maravilhoso e nem sempre você vai ficar querendo ler o tempo todo aquele livro, porque ele pode sim, né, ser formado de altos e baixos. Outro exemplo que eu vou trazer aqui, e é um livro de não ficção, que eu sempre menciono para vocês, Uma História Cultural da Rússia, do Orlando Figes, e esse livro aqui é muito bom, muito rico, mas tem algumas partes que são mais maçantes, são mais cansativas. E como ele compreende um período histórico longo, né, ele fala ali do século XVII, XVIII, XIX, depois tem União Soviética,
Então, tem partes, necessariamente, que não vão interessar tanto assim na leitura. Mas o fato de que você passa por aquela parte e vem algo que te interessa mais é o que precisa ser ali o motor da sua leitura também. Outra dica interessante é alternar esses grandes calhamaços com leituras leves. Talvez, se vocês voltarem aqui em alguns vídeos do canal, vocês vão ver que enquanto eu tô lendo Guerra e Paz, eu tenho lido livros mais curtos ou livros até contemporâneos. Eu li o Stoner, O Homem Comum, do Rolfe, são livros do século XX e XXI, né? Então, são livros que acabam facilitando um pouco, né, esse respiro na hora de parar Guerra e Paz, que é esse romanção histórico do século XIX, novelão, né? Então, ter essa alternância com outras coisas, outros temas, às vezes simplesmente pegar um livro de não ficção, né? Algo que seja totalmente diferente do assunto do calhamaço, vai te ajudar a ter esse fôlego também durante esses capítulos, durante esses momentos mais densos da leitura. Uma dica que eu também vou dar aqui e que vocês podem identificar facilmente nas leituras dos meus calhamaços é fazer anotações, justamente porque isso vai te ajudar a lembrar tópicos importantes, trechos marcantes, e especialmente nesses romanções do século XIX, né, que são livros que eu amo ler. Às vezes tem muitos personagens, muitos acontecimentos, você acaba se perdendo no meio do caminho, e isso pode ser um motivo também para você desistir da leitura do livro. Ah, eu não lembro mais quem é esse personagem, então eu não quero mais continuar a leitura. Então, ter essas marcações, ter listas, às vezes pegar um caderno e anotar personagens, coisa do tipo, já vai te ajudar a lembrar, né, a ter essa memória de leitura e que você vai acabar tendo também esse motivo para continuar lendo, lembrando desses fatos, lembrando desses trechos. Mais uma dica que eu acho essencial para ler esses livros grandes é a leitura no Kindle. Para mim, é essencial até tá o Guerra e Paz aqui, né? Que é a minha leitura atual. E eu tenho feito a leitura também no Kindle, especialmente quando eu viajo, por exemplo. Quando eu preciso viajar de carro, aí eu não consigo levar um livro desse tamanho aqui. Ou, enfim, às vezes antes de dormir também. Eu tenho lido bastante antes de dormir. Porque, às vezes, dá para ler ali um subcapítulo curtinho e eu não quero pegar o livro e ter que acender a luz, etc. O Kindle é uma mão na roda nesse sentido. E até uma coisa que eu sempre comento com vocês, né, que quando eu comecei a ler os clássicos e eu não tinha estantes aqui, eu não tinha espaço na minha casa, eu lia muito calhamaço no Kindle. Então, eu li O Vento Levou no Kindle, eu li Don Quixote no Kindle, todos os livros com cerca de 1000 páginas aí também, justamente porque tem essa capacidade de você ler num dispositivo muito menor, que não ocupa espaço, e às vezes até o livro vai ficar mais barato no dispositivo. Essa é uma dica que eu sempre dou. Hoje, como eu tenho esses livros físicos, como de certa forma se tornou um trabalho também, eu costumo ler no físico e priorizo o físico até para fazer anotações e trazer vídeo, trazer resenha, essas coisas todas. Mas eu não deixei de lado o Kindle e continua sendo uma ferramenta complementar hoje, né? Mas essencial na leitura e essencial para fazer também essas leituras em lugares que não permitem levar esses grandes livros junto. O último tópico que eu queria trazer para vocês é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal também, que é algo que eu priorizo sempre nas minhas leituras, que é a questão do gosto pessoal. Você precisa ler livros que você efetivamente gosta, que você tem vontade de ler, interesse de ler. Porque não adianta, você vai pegar um livro de 1500 páginas sobre um assunto que você não tem interesse nenhum, você não gosta, ou você não está gostando do jeito do autor, do estilo do escritor, né, a forma com que o livro tá te levando para o enredo, enfim, você não vai ter vontade de ler aquele livro. E para mim a leitura, que é um grande hobby, é um hobby que edifica, é um hobby que ensina, mas ainda assim precisa ser por prazer. Eu acredito de fato que para você terminar um livro desse tamanho, você precisa querer gostar muito daquilo que você está fazendo. Então, até é uma questão muito do meu gosto pessoal, porque eu gosto muito de romanções do século XIX, livros descritivos, livros com vários acontecimentos. Então, os livros que eu mostrei aqui, Guerra e Paz, Os Miseráveis, aqui até esse livro de não ficção, né, é um assunto que me interessa muito e por isso eu segui na leitura. Eu trouxe também aqui O Vento Levou, da Margaret Mitchell, que é um livro super fluido, que eu sempre recomendo até para quem tem interesse, né, na leitura de clássicos, leitura de calhamaços, mas às vezes não é tão acostumado, porque esse livro aqui é muito mais recente, né, também é do século XX e tem uma escrita bem envolvente, você pega bem ali os personagens e tem esse interesse maior também pelo livro
Mas não adianta. Se você só gosta de ler não ficção, você vai pegar um livro desse daqui e vai cansar e vai desistir. Então vai muito do gosto pessoal também. E nesse aspecto, mais uma pequena dica aqui que eu dou é que quando você está envolvido naquela leitura e está gostando, pega o livro para ler e lê mesmo, sabe? Às vezes as pessoas ficam com receio de, eu vou ler muito rápido, eu vou devorar a história, eu preciso ler outras coisas também. Às vezes, simplesmente, você pegar esse livro e dedicar o tempo que quiser a ele e ler, de fato, vários capítulos seguidos, é justamente o que vai fazer você se envolver nesse livro. Então, para mim, não é um problema nenhum se em determinado momento eu tô tão envolvida com aquele livro que eu não quero ler outras coisas, pegar outras coisas para complementar. Às vezes é uma coisa simples, né? Uma coisa meio boba, mas como a gente vive nesse contexto de que você precisa ler várias coisas por mês e ter vários conteúdos por mês, às vezes as pessoas se sentem pressionadas e você deixa de lado uma coisa que é tão prazerosa, né? Porque eu acho que uma das melhores coisas da leitura é quando você engata no livro e fica horas e horas, às vezes deixa de dormir, às vezes fica tão viciado naquele livro que não quer pegar mais nenhuma outra coisa. Então, esses momentos, é claro, né, sem exageros, também são momentos prazerosos que a leitura nos proporciona. Então é isso, calma, metas realistas, constância na leitura e, especialmente, ler por prazer são as principais dicas que eu dou aqui para a leitura desses grandes calhamaços. Não desista dos calhamaços, eles estão ali por algum motivo. Essas várias páginas têm muita coisa a te ensinar. Eu adoro esse tipo de livro, particularmente, vocês vem aqui com alguma frequência na minha estante. Agora me conta aí nos comentários que calhamaço que você tem, que você quer muito ler, que tem um pouco de medo, ou um calhamaço que você tenha lido e que valeu a pena cada página. Deixa aí sua curtida se você gostou do vídeo também. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.